Mady Camara, o médio do Olympiacos, está na lista de possíveis alvos do Futebol Clube do Porto, de acordo com o diário grego Sport Time. O internacional pela Guiné-Conakry, de 25 anos, tem contrato até 2024 e é um dos jogadores com quem o campeão helénico conta realizar uma transferência neste defeso. Pela equipa treinada por Pedro Martins e onde a linha Tiquinho Soares, o ex-avançado do Futebol Clube do Porto, Camara completou 44 partidas na última época, com 2 golos e outras tantas assistências. Ele que representou Olympiacos desde 2018 e desde então que figura entre os mais utilizados pela formação de Atenas. Ainda assim, sempre de acordo com a imprensa grega, Camara estará em fim de ciclo e há informações de que o Olympiacos aponta a um encaixe próximo dos 10 milhões de euros. Já o portal Transfermarkt avalia-o em 11 milhões. Campeões, ele que já foi associado também ao Benfica, Mady Camara seria um reforço interessante para o Futebol Clube do Porto? Os portistas que admitem vender Evanilson ao Manchester United por 70 milhões de euros caso o PSG desista de Vitinha. Os Red Devils foram os responsáveis pela proposta de 60 milhões de euros que chegou à Invicta através de Jorge Mendes, tendo sido recusada pela SAD dos Dragões por não atingir a cláusula de rescisão cifrada nos 100 milhões de euros. Os responsáveis azuis e brancos tinham as vendas de Fábio Vieira e Vitinha encaminhadas, pelo que já estava garantido o saldo positivo no exercício financeiro de 2021-2022. Todavia, o PSG tarda em dar a contratação de Vitinha por concluída e as últimas notícias oriundas da França dão conta de que os parisienses pretendem intrometer-se na corrida pelo argentino Enzo Fernandes, atualmente um alvo definido pelo Benfica e cujo custo pode situar-se em metade, dando claramente a impressão que o novo diretor desportivo dos parisienses, Luís Campos, está a fazer marcação cerrada às movimentações dos emblemas nacionais. O Futebol Clube do Porto exige que o pagamento dos 40 milhões correspondentes à cláusula de rescisão de Vitinha sejam pagos a pronto e Pinto da Costa rejeitou a única proposta concreta de 35 milhões que chegou pelo jogador de 22 anos. O facto de, ao contrário do que sucedeu com Fábio Vieira, a SAD ainda não ter feito qualquer comunicação à CMVM parece indicar que, apesar das negociações mantidas através de Jorge Mendes, a perda do médio que Sérgio Conceição considera imprescindível ainda não é um facto consumado. Caso Vitinha fique e sendo necessário realizar mais uma venda até ao fecho do exercício, a 30 de junho, o facto do Manchester United ter reforçado o interesse em Evanilson, do qual o Futebol Clube do Porto tem 80% do passe, leva a que o brasileiro passe a ser considerado como negociável. Diga-se que o avançado também com 22 anos tem contrato até 2025 e a aquisição da referida percentagem dos seus direitos económicos custou à SAD do Porto 8,79 milhões de euros. Não é novidade para ninguém que o Cádiz está na corrida pelo portista Tony Martínez, mas desta vez o tema merece relevância pelo facto de o diretor desportivo do clube espanhol ter assumido que o ponta de lança do Futebol Clube do Porto está na órbita para reforçar a equipa de Sérgio González na próxima época. É mais uma opção, observamos muitos avançados e é um bom jogador entre muitos que vimos em ação, referiu Jorge Cordero em entrevista ao Diário de Cádiz. Recorde-se que Tony Martínez, para além do Cádiz, está também no radar de Raio Vallecano, Espanhol de Barcelona e do Valência. David Carmo é o nome preferido de Sérgio Conceição para reforçar o centro da defesa do Futebol Clube do Porto. O defesa de 22 anos, Cardino, está ligado ao Braga até 2025 e tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros e é aqui que começam os problemas. Primeiro, António Salvador quer fazer um encaixe mínimo de 30 milhões com o atleta e segundo, o interesse do Futebol Clube do Porto é tão forte que é o próprio Pinto da Costa a falar diretamente com o homólogo de Braga. O dossiê é intrincado, será certamente longo e há boas razões para isso. Fonte próxima a David Carmo assegura-nos que o atleta já teve uma mão cheia de convites para sair de Braga desde janeiro, todos para clubes das 5 maiores ligas europeias e a recente chamada à seleção nacional apenas veio aumentar a curiosidade e o interesse sobre o jogador. Salvador está a jogar com todos estes dados? O negócio está condenado ao insucesso? Não. É verdade que o Futebol Clube do Porto não tem capacidade para chegar aos valores exigidos em Braga, mas Pinto da Costa está determinado a montar uma engenharia financeira capaz de tornar o cenário apelativo para ambas as partes. Ora, vamos a detalhes. Só os dois altos dignitários sabem quais os pormenores em cima da mesa. Há vários puzzles incompletos e qualquer um pode
pode conhecer avanços nos próximos dias. O que é possível garantir desde já é o facto de o grande interesse do Futebol Clube do Porto em David Carmo e a tremenda dificuldade que os Dragões terão em fechar a contratação. Sérgio Conceição influenciou o máximo que pôde. Espera-se então um processo complexo nos próximos dias, mas em que os portistas não vão baixar a toalha de qualquer uma das maneiras. Pela Luz, o futuro de Ricardo Horta mantém-se em suspenso com o impasse nas negociações entre o Benfica e o Sporting de Braga, mas o atleta dá sinais de que a mudança para a Luz venha mesmo a ser real. Desde que passou a ser associado como possível reforço encarnado, o mediatismo do jogador disparou em flecha, não tendo descanso nem nas férias que está a gozar. É o que se tem verificado no condomínio Algarvio, onde tem sido várias vezes abordado por turistas, alguns dos quais a quererem saber se o seu regresso ao Benfica está prestes a ser confirmado. Esse é um desfecho que o internacional português não descarta, bem pelo contrário. Ontem, por exemplo, já foi abordado por vários adeptos do Benfica no resort, onde passa férias. Foi taxativo quando lhe perguntaram pelas águias. Para já, ainda não. Nos próximos dias, foi o que atirou, segundo o jornal Record. A mudança do jogador para o Clube da Luz parece ser algo muito desejado por parte de quem se cruza com o jogador na zona onde este se encontra a passar férias com a esposa, a filha e o irmão André Horta e ainda alguns amigos. Nesta altura, o jogador parece aguardar serenamente o desenrolar das negociações, mesmo que o processo esteja num jogo de paciência entre Rui Costa e António Salvador, com este último a mostrar-se irredutível em libertar Horta por um valor inferior à sua cláusula. Mais do que isso, o presidente benfiquista não irá entrar em loucuras e não tem nos planos a apresentar uma proposta de 20 milhões de euros. Para já, a parada está nos 10, sendo expectável que em breve venha a subir este valor. Com o mercado de transferências ainda em curso, falta perceber-se no final das negociações se os clubes chegam a um entendimento. O objetivo das Águias seria ter Ricardo Horta o quanto antes. O jogador apontou para os próximos dias. Falta saber se tal se irá verificar e quando é que António Salvador terá a sua palavra final. O Gürkan Sakir, o guarda-redes do campeão da Turquia, está nos planos do Benfica, de acordo com informações recolhidas na imprensa daquele país. O jogador tem 26 anos e contrata até 2024, sendo um dos nomes que subiram de cotação com a grande época do clube. Com mais de 1,90 m, Sakir é um dos guarda-redes da moda no futebol europeu e estará também a ser seguido por clubes como Mónaco e Marselha. Os encarnados também terão o nome na lista, mas o preço que o Trabzonspor alegadamente pede é elevado, são 15 milhões de euros. Com Vlaco Dimos e Elton Leite na luz, apesar de não serem inegociáveis, só a saída de um homem da baliza poderia motivar a ação imediata por Sakir. A semana que arranca hoje leva o Sporting a fazer uma nova investida por Francisco Trincão, depois de pelo menos 2 rondas. A SAD dos Leões parte decidida para mitigar as diferenças com os culés, que exigiam não menos que um empréstimo com uma opção de compra elevadíssima de 20 milhões de euros. Segundo o diário Olé, a intenção dos verde e brancos tem sido precisamente baixar este valor, uma vez que a participação no ordenado do internacional português não parece ser um entrave, ele que ofere 1,2 milhões de euros livres de impostos por ano. Neste processo existem 2 aliados determinantes, o próprio Trincão, que já disse a Rubén Amorim que quer jogar no Sporting, mas também o seu representante, Jorge Mendes. No que ao futebolista diz respeito, e além do sim ao técnico sportinguista, já passou a mesma mensagem junto do Barça e nos últimos dias tem afastado outros clubes que se mantêm interessados nos seus serviços, casos do Sevilha, que tal como o Sporting vai jogar a próxima Champions. O representante do Canhoto também tem estado em permanente contacto com a direção culé, transmitindo que uma cedência aos verde e brancos trará ganhos para todos, desportivos e mais tarde financeiros. Já esteve na Catalunha e lá deve voltar brevemente. Este é mesmo um jogo de paciência, mas que Amorim quer acelerar assim que possa. A ideia é conseguir ter o atleta já integrado nos trabalhos de pré-temporada quando se iniciar o estágio de 10 dias que está marcado para o Algarve. Dário Osório, avançado chileno de 18 anos, foi apontado ao Sporting. De acordo com a TNT Sports, o atleta que pertence aos quadros do Universidade de Chile é seguido pela formação de Alvalade, sendo que também o Brighton e o Watford são outros dos clubes na lista de interessados no chileno. O jovem chileno, que não foi o único apontado a Alvalade, face às saídas iminentes de Palhinha para o Fulham e Mateus Nunes para o Wolverhampton, o Sporting está no mercado à procura de pelo menos uma alternativa para manter no plantel qualidade,
semelhante no duplo pivô do miolo. Ontem, por exemplo, surgiu associado a um interesse do clube o nome de Charles Pickel, o médio polivalente que também desempenha as posições do centro da defesa, caso seja necessário. Fonte próxima do atleta garantiu ao jornal O Jogo que os Leões não deram qualquer passo no sentido de assegurar o jogador. Pickel, que nasceu na Suíça e fez já 21 jogos nas camadas jovens daquela seleção. Na última época, Pickel participou em 28 partidas pelo Famalicão na Liga Bwin e numa delas atuou como central numa deslocação ao Dragão para defrontar o Futebol Clube do Porto, que venceu por 3-1. Pickel tem contrato com o Famalicão até 2025. Continuamos a saber mais sobre o mercado de transferências nacional e depois de um ano ter sido apontado ao Futebol Clube do Porto e Benfica, nas palavras do seu empresário, Mateus Pereira chega a Portugal para ser reforço do Vizela. O negócio está fechado e colocará o lateral esquerdo de 21 anos ao dispor do treinador Álvaro Pacheco. Mateus assinará, ao que sabemos, por 2 temporadas e é encarado como um reforço muito importante para a próxima época. O currículo é de facto muito prometedor. O Al Riyad, equipa recém-promovida ao segundo escalão saudita, anunciou a contratação do português Emanuel Novo. O guardião tem 29 anos e estava ligado ao Jeddah Clube, também na Arábia Saudita. Mika Silva é reforço do Penafiel para 2022-2023. O médio deixa assim o Farense, clube que representou na temporada passada, para assinar um acordo válido por uma temporada com os durienses. Já o Moreirense anunciou a contratação de Luís Rocha. O defesa de 35 anos assinou até ao final da próxima época e chega à Moreira de Cónegos a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Desportivo de Chaves. O Mafra anunciou a contratação de Zidane Banjaki, o médio guineense de 23 anos que chega do Casa Pia. E fechamos com informações vindas dos Açores. João Afonso renovou com o Santa Clara por mais uma época. O defesa vai assim para a 4ª consecutiva ligado aos açorianos, contando já com 92 jogos e 4 golos ao serviço do Santa Clara. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.